Então, vamos dar continuidade ao estudo do livro do profeta Isaías. Primeira pergunta da prova foi fácil, né? Fiquei preocupado que o pastor disse que ia ter prova hoje. Aí ela avisou antes, eu falei, nossa, tem um punhado de aluno que vai faltar. Mas que bom que você está aqui, não é? Mas vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia. Te agradecemos porque é o dia do Senhor, que estamos aqui na Tua casa, para Te louvar, para Te adorar, mas para aprender da Tua palavra, Senhor, através da exposição realmente da Bíblia que o Senhor deixou para nós, como regra infalível de fé e prática, ó Pai, e queremos de fato entender a Tua vontade, a Tua mensagem, para que a gente possa obedecer, Senhor, não apenas conhecer intelectualmente, mas que a gente possa obedecer. Muito obrigado, fala conosco através desse estudo, mas que fique-se no coração, na mente de cada um, somente aquilo que vem do Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém, Senhor. Bom, então, hoje nós vamos ver a primeira aula específica, né, do texto do livro do profeta Isaías. A aula passada o pastor fez uma introdução, mas o livro de Isaías é tão importante, tem tanta informação importante, que eu vou falar mais alguns aspectos gerais também, e depois, de forma específica, sobre os capítulos. Conectou? Só vendo, sou eu que estou passando. Tá bom, tá jóia. Aqui eu estou com o passador de slides e acho que não está sendo encontrado, né? Então tá bom, eu vou pedir a tua ajuda, então, Ana, para a gente passar, tá? Mas eu vou falar de alguns aspectos gerais, tá? Também, antes de falar de forma específica. Bom, livro de Isaías. Esse livro que você tem aí na tua Bíblia, esse texto que você tem aí é confiável? Baseado em que você diz que é confiável? Poxa, mas não é um texto tão antigo, será que chegou até nós, de fato, como foi escrito pelo profeta Isaías? Ih, apertou a gente, hein? O povo aí do mundo, quando aperta crente, a gente não tem resposta. Não é assim? Verdade ou não? Não, senhor. Nós temos que ter resposta. Nós temos resposta. A Bíblia aguenta tranco. A Bíblia aguenta questionamento. Não estou dizendo que a gente tem 100% das respostas. Gente, nós temos um texto confiável. O texto que se tinha até essa descoberta em 1947, os famosos pergaminhos do Mar Morto, lá na região do Mar Morto, na região de Qumran, Jordânia. Um menino, um pastorzinho beduíno, andando pelas cavernas lá, de repente entra numa caverna dessa e encontra um tesouro arqueológico. Diversos textos manuscritos dos essênios. E dentre esses textos, sabe o que encontrou? Uma cópia completa do livro de Isaías, datada de aproximadamente 200 antes de Cristo. 200 antes de Cristo. Sabe qual que era o texto que a gente tinha mais antigo, a cópia mais antiga que a gente tinha antes dessa descoberta? Aproximadamente do ano 900, 1000 depois de Cristo. Então a gente tinha um texto de 1 milênio de Jesus. Essa era a cópia mais antiga. Sabe qual que era a crítica que se tinha? A Bíblia não é confiável. O texto que a gente tem é tão antigo, distante, tão distante dos fatos que aconteceram. Aconteceu muita mudança. Mudaram muito o texto. O texto que você tem aí na tua Bíblia não é confiável. Essa era a principal crítica que se tinha. Aí, tremam nas bases. Encontraram uma cópia completa do livro de Isaías, nesses manuscritos. E aí foram comparar. Aí complicou.
complicou para os críticos. A cópia de 200 a.C. é o texto que nós temos hoje. Isso mostra que o texto que nós temos hoje é o texto confiável. Você pode confiar na Bíblia. A gente não tem todas as respostas, mas você pode confiar. Essa foi uma descoberta absolutamente, né, marcante. Mas será que a gente pode crer em Isaías? Será que Jesus citou Isaías? Vou pedir para a Ana passar um slide. Pode passar, por favor. Lá em Lucas 4, 17 a 21, Jesus citou Isaías. Você confia em Jesus? Jesus citou o texto de Isaías. Lucas 4, 17 a 21 diz assim, vou ler no meu aqui. Então, deram o livro do profeta Isaías para Jesus, e Jesus, abrindo, achou o lugar onde estava escrito. Jesus pegou a cópia do livro de Isaías e disse, leu, no texto de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr-lhe em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus fechou o livro. Tendo fechado, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos em Jesus. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus citando Isaías, dizendo, olha, sabe esse texto aqui, que vocês conhecem muito bem lá no texto de Isaías? Esse texto está falando sobre mim. Hoje se cumpriu essa profecia. Estou dizendo que Jesus citando o texto de Isaías, dizendo, podem confiar naquele texto. Aquele texto é de Deus. Aquele texto foi enviado para vocês, porque estava apontando para mim. Então você pode ver diversos aspectos da confiabilidade do livro do profeta Isaías. Histórico. É absurda a diferença de credibilidade entre a Bíblia, do ponto de vista histórico, com qualquer outro livro da literatura mundial. Não tem comparação. Se um crítico for usar o mesmo critério para julgar a autenticidade, a confiabilidade da Bíblia, comparado com qualquer outro livro histórico da história, é covardia do ponto de vista de credibilidade histórica. Mas é óbvio, a gente sabe que tem uma questão espiritual, a gente sabe que tem uma cegueira espiritual, e muitas vezes há críticas, mas nós não precisamos temer, como crentes, nós não precisamos temer questionamentos. Não estou dizendo que nós vamos ter 100% das respostas, mas tem gente que diz aí, pô, mas crente é bobinho, acredita em tudo. Acredita que Jonas esteve na baleia, na barriga da baleia, dentro de um peixe. Vocês viram esse dia para trás que teve que foi engolido na baleia? Parece que Deus está dizendo assim, olha, vou dar só um... Pode passar, por favor, Ana. Pergunta para a prova. Qual o tema central da Bíblia? Tem hora que eu sou professor, né? Lá na universidade. De vez em quando eu faço pergunta e os alunos ficam sem saber responder. Eu falo, gente, a cola já está ali. Inclusive eu brinco com eles. Para colar tem que estudar um pouco. Porque tem gente que nem para colar consegue. Porque se você não estudar um pouquinho, você não consegue nem colar para entender. A cola está ali. Tema central da Bíblia. Jesus. Antigo Testamento. Ele virá. Todo o Antigo Testamento está apontando. O Messias virá. Evangelhos. Ele veio. Restante do Novo Testamento. Ele voltará. Você pode crer. Várias profecias já se cumpriram. Tem umas que ainda não se cumpriram. Mas você pode crer. Tema central da Bíblia, Jesus. Se a gente não lê a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, entendendo isso, a gente vai ter dificuldade de compreender, porque realmente é um pouco mais complicado compreender o Antigo Testamento. Pode passar, por favor. Isaías, o que significa Isaías?
significa o Senhor salva. O Senhor é a salvação. Essa relação pode ser vista de várias maneiras, tanto pelo significado do nome, o nome Isaías significa o Senhor salva, o Senhor é a salvação, quanto a mensagem central do livro, o Senhor salva. Como Deus salva? Qual é o único meio para termos a salvação? Resposta? Jesus. Pode passar, por favor. O nome Isaías reflete a essência da profecia. A salvação vem de Deus. A salvação vem do Senhor. E aí? Em vários momentos do livro, Isaías proclama que a libertação de Israel não virá de força humana. Então a gente vai ver em vários textos, capítulos, que a salvação de Israel... O que significa Israel? Hoje está tão complicado, né, a gente falar o termo Israel. E acho que a gente fala pouco, esclarece pouco, e quem não é crente não entende o que significa Israel. O que significa Israel? Israel no Antigo Testamento foi escolhido como um povo que era para ser luz para as nações. Era um povo para mostrar os demais povos, olhem o Deus deles. Vocês estão com deuses falsos, mas o Deus verdadeiro é este, que criou os céus e a terra. Abandone esses deuses falsos e venham para o Deus verdadeiro. Israel foi chamado para ser luz para as nações. O profeta Jonas foi chamado para pregar para quem? Para quem? Para Nínive, povo pagão. Vai pregar para... Ninguém se converteu. A hora que o profeta Jonas pregou lá para esse povo pagão, ninguém se converteu. Não é isso que diz na Bíblia? Não é? O que aconteceu? Eu nunca vi na história um quebrantamento como ocorreu em Nínive. Até o rei, o povo inteiro da cidade. Já imaginou? Ponta Grossa inteira quebrantada com a mensagem de salvação, de arrependimento e, portanto, daqueles que se arrependem de salvação. Eu nunca vi. A gente precisa orar. Isso aconteceu, não em Israel, aconteceu num profeta de Israel, que Deus mandou, vá lá e pregue arrependimento para esse povo. Pior pregação que já ocorreu. Eu estou seguindo um pouco o pastor Arival Dias, lá, Casemiro, né, da IPP de Pinheiros. Ele diz, pior pregação que eu já vi. Mas houve um quebrantamento inteiro de uma cidade. Israel prefigurava a igreja. É uma igreja que vai ter, como dizem em Apocalipse, de onde vem a igreja? Só de Israel, não é? Físico, étnico. Povos de todas as línguas, tribos, raças. Essa é a mensagem de salvação, não é só para um povo étnico específico, e muitas vezes a gente não esclarece isso. E quando a gente fica falando só de Israel, quem não conhece, acha que a gente está falando de um povo étnico, e não de um povo espiritual, chamado por Deus, que faz parte da igreja invisível de Deus. Então isso se aplica tanto à libertação, na política, então salvação vem do Senhor. Não confie em força humana, isso que Isaías está dizendo. Não confie em força humana. A salvação contra, né, questões aqui humanas vem do Senhor. Não confie em libertação política a partir de força humana. E, principalmente, redenção espiritual. Não tem jeito. O único caminho para a redenção espiritual, para a salvação. A salvação vem do Senhor. Quem cuida da tua vida? Quem cuida da tua vida? Quem te protege? Quem cuida do teu sustento? Tem hora que é difícil entender, né? Tem hora que é difícil confiar. Quem cuida da tua vida? De onde vem a proteção sobre a tua vida? Sobre a tua família? Quem cuida dos teus filhos? Desculpe, não é você que vai proteger efetivamente teus filhos. Deus usa você.
Mas se Deus não proteger teus filhos, você está perdido. E tem hora que a gente fica tão angustiado. Nossa, peça a Deus, me use, que eu seja instrumento para cuidar dos meus filhos, para proteger meus filhos, mas eu sei que quem protege é o Senhor. Tem hora que a gente tem que descansar, porque tem hora que a gente não dá conta. E sabe quando o crente se cansa? Quando quer fazer a parte de Deus. O crente se cansa quando quer fazer a parte de Deus. E vira e mexe, eu quero fazer a parte de Deus. E Deus tem que me dizer, opa, essa parte aqui é minha, a sua está aqui. Faça a tua parte. Mas descansa na minha parte. Descanse. O teu sustento não é porque a tua prateleira está cheia. A tua dispensa está cheia. O teu sustento é porque Deus prometeu que vai cuidar de você. Se ela estiver cheia, olhe para ela e seja grato. Deus, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Se ela estiver vazia, Deus, o Senhor sabe que nós precisamos. A salvação vem do Senhor. Nas coisas terrenas aqui, é Deus que cuida de nós. Mas a salvação espiritual só tem um caminho, que Isaías aponta. O único caminho é Jesus. Pode passar, por favor. Personagem central, então, de Isaías. Jesus. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Está falando de quem, Isaías? Jesus. Esse mundo está carente de paz, ansioso por paz, buscando a paz de forma errada. Você já conhece o Príncipe da Paz? Você já conhece o Príncipe da Paz? Não conhecer de ouvir falar. Você já teve um encontro pessoal com o Príncipe da Paz? Com Jesus Cristo? Se você não teve esse encontro, você não vai ter paz. Uma vez me perguntaram, não me perguntaram, eu vi uma pessoa perguntando para outra lá em Belo Horizonte, quando estava me formando, uma dica para a felicidade. Ela não perguntou para mim, e eu não tinha, naquele momento, como conversar com aquela pessoa, só ouvi. E fiquei remoendo alguns anos. Qual que seria a minha resposta? Simples. Uma dica para a felicidade. Hoje eu diria, paz interior. Não tem como ser feliz se não tiver paz interior. Aí a pergunta, mas como obter paz interior? Só se nós tivermos paz com Deus. Se nós não tivermos paz com Deus, não tem como ter paz interior. Aí a segunda pergunta, mas como ter paz com Deus? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A única forma de nós termos paz com Deus e, portanto, paz interior. Justificados, pois, mediante a fé. Justificado significa, quem foi justificado é alguém que cometeu uma falta. Porque você não justifica quem é justo. Você justifica quem cometeu uma falta. Então, nós não somos justos. Nós somos justificados. Mediante a fé. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós vamos ter paz. Jesus, pode passar, por favor. Isaías 53. A gente está cansado de ler esse texto, de ouvir esse texto. Está falando de quem? Jesus, pode passar. Livro do profeta Isaías. Sabe qual livro era utilizado para evangelizar? Logo no começo da igreja primitiva, antes de nós termos o Novo Testamento. Sabe qual livro que era utilizado para evangelizar? Isaías. O eunuco lá estava lendo qual texto? E aí o Espírito levou Felipe lá, vai lá, explica para ele. Aí o Felipe, você está entendendo esse texto? Ele estava dizendo, olha, se não tiver quem me explique, como é que eu vou entender? E aí Felipe explicou, sabe esse texto de Isaías 53? Está falando do Messias prometido, Jesus. A igreja primitiva, no começo, antes de ter
né, os evangelhos, de ter as cartas, né, ela usava Isaías para evangelizar. Isaías é citado 55 vezes no Novo Testamento. Não tem outro livro mais citado que Isaías. Comentaristas chamam Isaías de o Evangelho do Antigo Testamento. Qual é o personagem principal de Isaías? Jesus. Está cheio de promessa que foi cumprida em Jesus. Livro de Isaías. Se a gente ler Isaías e não entender isso, a gente não vai entender. Pode passar, por favor. Quem era Isaías? Isaías 1:1 vai dizer, filho de Amós. Quem que era Amós? Aquele profeta? Não, não era o outro profeta Amós. Ah, tem profeta Amós? Tem gente que nem leu Amós, né? Pergunta difícil. Você já leu Amós? Vamos voltar. Quem era esse Amós? Segundo a tradição rabínica, Amós era irmão do rei Amazias. Portanto, segundo a tradição rabínica, a Bíblia não deixa isso claro. E nós vamos reforçar aqui. O que é Bíblia, a gente truca. E pode trucar. Porque você tem carta lá, você tem tradição rabínica. Aí eu digo, é confiável? Sim, é confiável, mas não é Bíblia. Então, não é infalível. Segundo a tradição rabínica, Amós era irmão do rei Amazias. Portanto, quem era Isaías? Ligado à família real. Era um profeta dos palácios. Era um homem culto ou não? Era um homem culto. Se você pegar o texto de Isaías, o hebraico de Isaías, é um hebraico refinado. Era um homem refinado. Muito bem preparado do ponto de vista humano, mas que recebeu um chamado de Deus. Isaías 7:3 mostra que Isaías era casado, tinha 2 filhos e morava em Jerusalém. Tá? Pode passar, por favor, mais uma. Como morreu Isaías? Como a Bíblia diz que morreu Isaías? Oi? Esse é um bônus. Eu, de vez em quando, lá na universidade, vou falar assim, olha, essa pergunta é com emoção. Se acertar, ganha meio ponto na próxima prova, se errar, perde meio ponto. E de vez em quando eu falo, não, essa é sem emoção. Se acertar, ganha ponto, se errar, mas é lógico. Aquela que com emoção, se errou, perde meio ponto. Aí eu vou dar uma outra tarefinha para alguém recuperar o meio ponto. Ok? Só dá um pouquinho mais de trabalho. Essa sem emoção. Se acertar, ganha ponto. Se errar, não tem problema. Como é que morreu Isaías de acordo com a Bíblia? A Bíblia não deixa claro como Isaías morreu. Mas segundo a tradição rabínica, como é que morreu Isaías? Martirizado, cerrado ao meio. Provavelmente pelo rei Manassés, um rei mau. O reino de Judá teve reis bons, reis, né, tementes a Deus, e teve cada rei também. Os reis de Israel, do reino do norte, as 10 tribos, tipicamente reis não tementes a Deus. Mas no reino do sul, reino de Judá, muitos reis piedosos, falíveis, homens, tudo, mas reis piedosos, mas também teve rei, e um deles foi Manassés. A tradição rabínica diz que Isaías foi cerrado ao meio. Por isto, a gente vê vários casos, né? O pastor Arival diz, ser profeta era muito perigoso. Sabe por quê? Porque o profeta tinha que chegar e falar para o rei, sobre o pecado do rei, tinha que falar para o povo. Então, o profeta desagradava. E o profeta verdadeiro, ele fala aquilo que Deus está pedindo para ele falar. E paga o preço por isso. Esse é o profeta verdadeiro. Lá em Hebreus, diz assim, Hebreus 11:37, fala sobre os heróis da fé. Foram apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, aflitos, maltratados. Isso lá em Hebreus, sobre os heróis da fé.
A tradição diz que cerrados ao meio é uma referência ao martírio do profeta Isaías. Então, era um homem ligado ao palácio, sobrinho de rei, mas que foi temente a Deus e falou o que tinha que ser dito. E um rei totalmente não temente a Deus, não gostou do que Isaías falou. Pode passar, por favor. Então, no Antigo Testamento, como é que eram conhecidos os profetas? Eram a boca de Deus, porta-vozes diretos de Deus, recebendo a revelação infalível. Quando um profeta dizia assim, assim diz o Senhor, não tinha dúvida que ele estava proferindo uma palavra de Deus. Um profeta, quando dizia, assim diz o Senhor, esta mensagem era infalível. Mas os profetas eram infalíveis, como seres humanos? É óbvio que não, a Bíblia deixa claro, não tem ser humano infalível. Todos pecaram, lá em Romanos diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Profeta Elias, depois de ser usado por Deus para vencer os 450 profetas de Baal, o que aconteceu com Elias? Morreu de medo de uma mulher. E eu entendo Elias. De vez em quando pega um homem grandão, aí chega a esposa menorzinha, a gente treme. Elias temeu Jezabel. Nesse caso, ele estava realmente como infalível de Deus? Não, ele estava como ser humano. Isso significa, você não é infalível. Significa, não queira parecer infalível. Pastor não é infalível. Pastor é humano. E tem hora que passa por dificuldades. Presbítero, líderes, não são infalíveis. São seres humanos, tementes a Deus, sim, mas sujeitos a dificuldades emocionais e outras. Mas quando o profeta dizia, assim diz o Senhor, o povo sabia muito bem que nesse caso era a mensagem de Deus. Pode passar, por favor, então. Então lá, como é que eram conhecidos os profetas? Boca de Deus. Profetas eram conhecidos, boca de Deus. É Deus falando. Falando sobre pecado, falando sobre coisas do presente naquela época, sobre coisas do futuro. Então, profecia não significa só prever o futuro, era Deus falando para o que estava acontecendo no presente, do que ia acontecer no futuro. Profetas, boca de Deus. Vamos ver mais um texto lá? Jeremias 6,16, lá tem, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e pode passar mais um. Isaías 43:31, mas agora, assim diz o Senhor, Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Está falando para você. Você é Israel de Deus. Você é a igreja de Deus. Esse versículo está falando para você, eu te chamei, não temas, você é meu. Pode passar mais um, por favor. Zacarias 8:7, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que te salvarei o meu povo da terra do Oriente e do Ocidente. Pode passar mais um, por favor. Lá, em 1 Reis 22:28, tem o caso do profeta Micaías, que estava profetizando contra um rei, Acabe, era um rei totalmente contrário a Deus. E o rei, Acabe, ele consultou vários falsos profetas. E esses profetas falsos diziam, não, rei, pode ir para a guerra, porque o Senhor vencerá. Vários falsos profetas dizendo para o rei, o que o rei queria ouvir. E o rei queria ouvir profecia confirmando aquilo que ele queria. E ele queria ir para a guerra e queria saber, vou vencer ou não vou vencer? Devo subir para a guerra ou não? E aí, chamaram o profeta Micaías.
A hora que chamou o profeta Micaías viu que estava tudo armado para falar o que o rei queria. Aí o profeta Micaías disse assim: não, rei, pode ir. Você vai ser vitorioso. Aí o rei percebeu: não, você não está falando a verdade. Aí o profeta Micaías falou da parte de Deus. Disse, porém, Micaías: se o rei voltar em paz dessa guerra, o Senhor não falou por mim. O que aconteceu com o rei Acabe, quando ele subiu para a guerra? Foi morto. Como é que a gente sabia no Antigo Testamento se de fato era uma profecia, era Deus falando? Profecia de Deus se cumpre. Profecia de Deus não falha. O Micaías diz: se o rei voltar em paz dessa guerra, o Senhor não falou por mim. Então ele está dizendo: assim diz o Senhor, você vai se dar mal nessa guerra. E aí o rei ouviu quem? Os profetas que ele queria ouvir, os falsos profetas que estavam dizendo que o rei queria ouvir e não precisava ouvir. Esse é o contexto. Pode passar, por favor. E agora? E hoje? Estamos falando de profetas do Antigo Testamento. E hoje? Vocês já viram um pastor presbiteriano chegar e falar: assim diz o Senhor, você tem que casar com a fulana, Deus está me dizendo. Já viram pastor presbiteriano reformado, de acordo com a teologia reformada? Já viu pastor chegar e falar: assim diz o Senhor, você vai namorar e vai casar com a fulana, tal, porque Deus está me revelando isso? Já viram falar? Vocês não vão ouvir falar. Lá em Hebreus 1:1-2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. E aí? E agora? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Esse versículo destaca a revelação progressiva de Deus, mostrando que no passado ele falou por meio dos profetas, mas agora Deus se revelou plenamente no seu Filho. E a partir do momento que foi fechado o cânon bíblico, fica muito claro, não vai ter nova profecia. Então o que é que fazem os pastores hoje? Eles falam da parte de Deus? Falam ou não falam? Falam. Mas eles falam de forma infalível? Não. Mas como é que eles falam da parte de Deus para a igreja? Quando eles expõem a palavra. E o que a igreja tem que fazer quando um pastor expõe a palavra? Obedece cegamente, certo? Aproveitar que o pastor Paul não está aqui. O pastor Newton não vai contar. O pastor Gustavo, licenciado, também não vai contar. O que é que a gente faz quando o pastor fala? Obedece cegamente, certo? É isso que a Bíblia fala para a gente fazer? O que é que Paulo diz e elogiou os crentes de Bereia como? Quando Paulo estava expondo as Escrituras, o que é que os crentes de Bereia faziam? Opa, deixa eu ver se o que ele está falando bate com a Bíblia. Você não deve aceitar tudo o que é falado, nem se for o pastor Hernandes. Eu costumo brincar, mas é sério, eu ainda não consegui divergir do pastor Hernandes. Que ousadia? Não, é porque eu tenho que ver se eu de fato compreendi. Não estou dizendo que eu sou melhor, pior, estou dizendo que a Bíblia chama cada um de nós a buscarmos, entendermos e não aceitarmos simplesmente. Então a igreja hoje tem os porta-vozes de Deus que expõem a palavra, e eles precisam ser fiéis à palavra, e eles precisam estudar a palavra para expor a palavra. E nós, como igreja, precisamos estudar a palavra. Nós precisamos conferir se essa palavra bate com o que de fato está escrito. E se diferir,
Você pode ser ousado. Opa, pastor, está diferente aqui. Me explique. Não estou entendendo aqui, porque parece que está dizendo uma coisa ou outra. E de vez em quando a gente não entende, de fato. E, obviamente, eles são mais preparados. Mas você pode ter essa ousadia de conversar, perguntar. Então, hoje, pastor não é como profeta do Antigo Testamento. Pelo menos, de acordo com a teologia reformada que nós seguimos na Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você veio de outra igreja, onde tem as profetadas, pastor mandando em crente, dizendo o que tem e o que não tem que fazer, larga o seu emprego, vai para lá, muda de cidade, casa com fulano. Aqui não, porque a Bíblia não diz isso. Nós vamos estudar a palavra. Nós vamos ver os princípios que a palavra está passando para nós. E nós temos a obrigação de nós mesmos estudarmos a palavra e nós conferirmos. Pode passar, por favor. Então, os crentes de Bereia, está aí que eu já falei, lá em Atos 17, 11. Pode passar, por favor. A primeira mensagem profética do livro de Isaías é um recado de Deus para nós. Nós vamos ver os capítulos de 1 a 5 de forma bem rápida. Primeira mensagem de Deus: produzir convicção do pecado. Primeira mensagem: produzir convicção do pecado. Convicção de pecado é uma confrontação de Deus sobre os pecados que nós convivemos e achamos normais. Nós vamos ver em Isaías 1. O povo estava em pecado, achando normal aquele pecado. Isso acontece comigo? Sim. Em certas áreas acontece. Isso acontece com você? Eu tive uma revelação de que isso acontece com você. Sabe de onde veio essa revelação? Da Bíblia. Porque lá diz, se disser que não tem pecado, você está fazendo o próprio Deus mentiroso. Eu não preciso ter revelação, a revelação já foi dada. Mas nós não somos escravos do pecado mais. A Bíblia também diz que o cristão, ele não é mais escravo do pecado. Não venha com desculpa esfarrapada. Ah, eu sou pecador mesmo. Você não é mais escravo do pecado. Você não está livre do pecado ainda. Sabe o que é a primeira santificação? Santificação posicional. Quando Jesus nos salva, pela graça. A primeira santificação é a santificação posicional. Nós estávamos destinados à destruição. E Deus nos separou. E agora nós somos santos. Santo significa separado. Nós somos separados para Deus. E estamos livres da condenação do pecado. A primeira santificação posicional, nós somos separados. Estamos livres da condenação do pecado. Todos aqueles que entregaram a sua vida ao príncipe da paz, Jesus, agora têm paz com Deus. E não são mais condenados pelos pecados que têm. Primeira santificação posicional, separado, livre da condenação. Sabe qual é a segunda santificação? Progressiva. É uma santificação onde cada vez menos o pecado vai influenciar a nossa vida. Cada vez menos o pecado vai nos motivar a pisar na bola. Contra um nível humano e contra Deus. Santificação progressiva. E sabe qual que vai ser a santificação final? Que é a glorificação? Nós vamos ser esterilizados. Você vai passar por um processo de esterilização. E nós ficaremos livres da presença do pecado. Isso é na glorificação. Mas durante essa vida, durante a caminhada da santificação progressiva, nós ainda estamos sujeitos à influência do pecado. Mas nós não somos mais escravos do pecado. Primeiro recado de Deus é que nós somos pecadores. O culto de vocês não bate com a vida de vocês, é que nós vamos ver no capítulo 1. Primeiro recado: não tem salvação para quem não se reconhece pecador. Não tem salvação para quem não acha que precisa de salvação. Para quem não reconhece que precisa de Jesus. Primeiro recado:
Pode passar, por favor. Augusto Nicodemos fala algo muito, muito importante. Ele diz assim: é função de todo pastor. Aí o recado para a igreja e o recado para os pastores. É função de todo pastor não deixar os crentes da sua igreja pecarem em paz. E sabe como é que o pastor faz para não deixar o crente pecar em paz? Expõe a palavra. E tem pastor, não estou falando aqui nosso, tem pastor que só vem, você é a tchutchuquinha de Deus, você é isso é hipergraça. Não tem mensagem de arrependimento, não tem mensagem de necessidade de quebrantamento. Aqui não, aqui você vai ouvir. E eu acho que de vez em quando a gente está precisando ouvir mais. É função de todo pastor, como os profetas faziam. Os profetas, boca de Deus. E muitas vezes chegava aí e falava da parte de Deus: povo, reis, sacerdotes, vocês estão em pecado. É função de todo pastor não deixar a gente pecar em paz. Pode passar, por favor. É difícil ouvir sermão contra pecado, não é? Quando o pastor prega sermão contra pecado, difícil. Para que haja quebrantamento e arrependimento, é preciso haver exposição do pecado. E é isso que Isaías está fazendo, nos capítulos de 1 a 5, e todo Isaías, exposição do pecado. Pode passar, por favor. Isaías tem duas grandes divisões. Primeira parte, capítulo de 1 a 39, fala em condenação. E a segunda parte, que se subdivide em outras duas, mas eu vou falar só nas duas grandes. Primeira parte, de 1 a 39, a grande essência, condenação, é Deus. Mas na condenação, ele sempre dizia, ele está condenando e ele indicava o caminho. Ele condenava e ele indicava o caminho que o povo devia seguir, para não ser condenado. Primeira grande parte, condenação. Segunda grande parte do capítulo, consolo. Consolo. E é isso que Deus faz. Primeira parte, ele tem que expor: nós somos pecadores. E aqueles que não se reconhecerem como pecadores, não vão ter o consolo. Vão continuar condenados. Primeira grande parte, condenação. Portanto, capítulo de 1 a 39, condenação. A essência lógico, a gente vai ter todas as profecias de Jesus que indicava condenação, mas tem a saída. Tem o antídoto para a condenação. E está cheio de Jesus nos capítulos de 1 a 39. Então, os 5 primeiros capítulos da Bíblia, de Isaías, estão na parte da condenação. Pode passar, por favor. Lá, no capítulo 1, vamos ver rapidamente. Capítulo 1, versículo 1, 18. Convite à purificação. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, a explicação: Deus oferece graça e perdão aos que se arrependem genuinamente. Está na parte da condenação, não está? Mas ele está dizendo, tem saída. Tem saída. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, olha, eu estou mostrando o caminho para vocês. Pode passar, por favor. Isaías 1, de 19 e 20, Deus diz assim: vocês têm escolha. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor diz. Chamado ao arrependimento vem acompanhado de uma promessa de bênção para os obedientes e julgamento para os rebeldes. Aqueles que não se arrependerem, não entregarem a sua vida a Jesus Cristo, vão continuar na primeira parte, da condenação. Pode passar, por favor. Capítulo 1, rebelião e convite ao arrependimento. Então, Isaías começa em seu livro com a denúncia severa contra Judá. O povo de Israel, apesar de manter práticas religiosas externas, como sacrifícios e festas, vive em rebelião e hipocrisia. Suas ações não são acompanhadas por justiça e o Senhor rejeita as ofertas. Através dessa correção, Deus descreve a nação como
filhos rebeldes, nação depravada. Pode passar, por favor. Mas em Isaías 1,18, ele oferece, então, um convite misericordioso. Está na parte da condenação? Tá, mas vem o convite misericordioso, né? Que a gente já até leu. Então, esse versículo destaca que a graça de Deus, que apesar do pecado da nação, oferece perdão e purificação. Porém, a justiça de Deus exige que os rebeldes sofram as consequências de sua desobediência. Isaías alerta que aqueles que não se arrependerem sofrerão a ira do Senhor. Pode passar, por favor. Portanto, capítulo 1, principais temas: rebelião de Israel, hipocrisia religiosa e o convite ao arrependimento. Vamos ver o capítulo 2? Capítulo 2, reinado de Deus nos últimos dias. O capítulo 2 faz uma transição para uma visão profética do futuro, onde Deus reinará soberanamente sobre todas as nações. Lá no versículo 2 do capítulo 2, ele começa com uma promessa messiânica sobre o Monte Sião, que será exaltado acima de todos os montes e para o qual todas as nações virão buscar o ensino de Deus. Isso está mostrando que esse evento será consumado na segunda vinda de Cristo, onde o reino de Deus será plenamente estabelecido. Vamos passar para o 3? Pode passar. Ainda, né, o capítulo 2, pode passar isso, mais um pouquinho. Capítulo 3, juízo contra a corrupção social e moral. Pode passar. Pode passar mais um. A teologia reformada vê nesse capítulo um reflexo da quebra das ordens sociais. Vocês vão ver lá, consequências sociais do pecado. O pecado não tem consequência só no relacionamento entre nós e Deus. O pecado, ele afeta todas as relações. O que a gente está vendo na sociedade? Consequência do pecado. Depois vocês vão ler esses capítulos. Pode passar, mais um. Capítulo 4, restauração de Sião. Isaías 4 apresenta a visão da esperança após o juízo. Ele descreve a restauração de Sião, que será purificada e será um lugar santo, protegido pela presença de Deus. Então aí vem a visão, né, de Isaías, aponta para um renovo do Senhor, que é uma referência ao Messias, que trará a redenção definitiva. Esse remanescente fiel será restaurado, e o povo de Deus será protegido sob a sua presença, com uma nuvem de dia e fogo de noite. Pode passar. Capítulo 5, muito conhecido, sobre a parábola da vinha e do juízo divino. No capítulo 5, então, nós temos Isaías 5, é um dos capítulos mais conhecidos do livro, trazendo a parábola da vinha. Deus comparou Israel, que era para ser luz para as nações, um povo escolhido por Ele, mas não era um povo exclusivo, que só eles eram um povo de Deus. Ruth era uma estrangeira, uma moabita, que faz parte da descendência de Jesus. Então, não é só Israel étnico. Israel era para ser luz para as nações. Em ti serão benditas, ontem, né, no encontro dos homens, mulheres, se preparem. A competição agora subiu de nível. Ontem, nós estamos vendo que nós vamos dar trabalho para vocês. Né, Luiz? E ontem foi falada a palavra, o chamado dos homens, para ser bênção. Ser bênção no lar. Que difícil, hein? Ser bênção na igreja. Ser bênção na sociedade, no trabalho. E nós não damos conta com as nossas forças. Se a gente não viver no poder de Deus, eu não consigo ser bênção na minha casa. Eu não consigo ser bênção na igreja. Não consigo ser bênção na sociedade. Vida cristã é impossível de ser vivida com a força humana. É só possível viver no poder de Deus. Mas, competição boa aí. Vamos lá. Agora as mulheres vêm e botam o sarrafo mais em cima ainda. Mas tudo bem. Competição boa essa, né? No final, vence a igreja, vence o povo de Deus, e a gente agrada a Deus, né? É só uma brincadeira, né, da competição. Parábola da vinha. O Isaías 5, um dos capítulos mais conhecidos, trazendo a parábola da vinha. Deus comparou Israel a uma vinha bem cultivada. Deus comparou Israel a uma vinha bem cultivada. Só que tinha um problema. A vinha bem cultivada não estava produzindo os frutos que seriam naturais de uma vinha bem cultivada.
Em vez disso, ela produziu frutos maus com opressão e injustiça, e como resposta a essa infidelidade, Deus declara que permitirá que a vinha seja sujeita à disciplina. E aí, Deus usa diversos meios para isso. Conclusão, pode passar, por favor. Capítulos de 1 a 5 de Isaías revelam a santidade e soberania de Deus. Capítulo 6, quem que estava sentado no trono? Era o rei, né? O rei que estava sentado no trono? Não, Deus assentado no trono. Soberania de Deus. Juízo contra a corrupção e a infidelidade e a esperança messiânica. Pode passar, por favor. Deus é soberano sobre a história, levanta e derruba governantes e promete restaurar o seu povo através de Cristo, o renovo do Senhor. A mensagem de Isaías é clara: sem arrependimento e transformação, o juízo virá, mas aqueles que se voltarem para Deus em fé encontrarão perdão e restauração. Resumo dos capítulos de 1 a 5. O que nós vamos fazer durante essa semana? Já teve a resposta certa aqui. Nós vamos ler os capítulos de 1 a 5. Meditar. Não tem como aqui, em uma aula, a gente falar de 5 capítulos tão profundos, se não estudar em casa, se não ler. Então, tarefa para mim, tarefa para você. Ok? Pode passar, por favor, para eu fechar. Pecados de estimação. Você tem pecado de estimação? Pode passar, por favor. Eu acho que eu não coloquei na moda de apresentação. Quem gostava de um doce chamado azedinho doce? Lá em Minas Gerais, eu comprava muito. Eu não sei se vinha aqui para o Paraná. Azedinho doce. Eu estou com a foto dele aqui, mas eu não coloquei na projeção. Passa mais uma, por favor. Deixa eu ver se eu coloco. Não. Então, lá na projeção eu cortei a foto. Azedinho doce. A Luiz disse que conhecia. É um doce que era assim, ele era azedinho, mas ele era doce. Então era muito gostoso. Eu gostava desse doce. Ele acho que não tem mais. Na verdade é uma espécie de um chiclete. Azedinho doce. Eu acho que é lá por Minas, São Paulo, né? Então não, vocês perderam aqui. Tem as guloseimas dos anos 60, 70, 80 e 90, né? Que eu peguei uma foto. E tem a foto aqui do azedinho doce. Tem pecados que são azedos, mas são doces. Pecados de estimação. O reverendo Hernandes, eu acho que foi ele que disse essa frase. Ele diz assim: o íntegro não parou de pecar, mas parou de gostar de pecar. Pergunta fácil de responder: você parou de pecar? Não. Resposta certa na Bíblia. Quem disser que não tem pecado, faz o próprio Deus mentiroso. Está lá. Mas eu já fui lavado por Jesus. Eu parei de pecar? Não. Quem disser que não tem pecado, faz o próprio Deus mentiroso. Pergunta fácil de responder. Pergunta difícil de responder. Benjamin, você parou de gostar de pecar? Mateus, você parou de gostar de pecar? Em várias áreas, sim. Mas ainda tem pecado de estimação. Tem pecado que a gente tem dificuldade, a gente acaricia pecado. Tem alguns pecados que a gente tem mais dificuldade em largar. Eu tenho. E você tem ou não? Eu tive uma revelação. Você tem também. Sabe o que Deus está dizendo lá em Isaías de 13 a 15? Olha, eu preciso ler esse texto. Deus dizendo através da boca de Deus, profeta Isaías, Deus dizendo para o povo: não continueis a trazer ofertas vãs. Deus está preocupado com a oferta aqui? Deus se agrada da oferta ou de quem dá com alegria? Deus se agrada do coração. Oferta, gente. Deus não precisa de dízimo, Deus não precisa de oferta. Deus se agrada do nosso coração.
Deus está dizendo para o povo, não continueis a trazer ofertas vãs. Deus está dizendo, olha, do jeito que vocês estão, com a vida que vocês estão, não adianta nada vocês virem aqui trazer oferta. E também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Duro, hein? Não posso associar iniquidade, pecado voluntário, gente que está acariciando pecado, e pecado grande, a ajuntamento solene. A minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Que pesado, hein? Vamos tirar essa parte aqui, pastor? Vamos tirar essa parte que não é agradável. Deus falando, cuidado com os pecados de estimação. Cuidado com a hipocrisia. Qual o pecado na sua vida, hoje, que entristece a Deus e que você não consegue abandonar? Eu tenho que responder, eu tenho que fazer uma análise da minha vida. E mais, eu não posso continuar sendo hipócrita. Aí você responde para você. Jesus disse que não veio para os sãos, mas para os doentes. Não tem como tratar alguém que não se reconhece doente. Não estou doente. E homem é triste, né? Não vai no médico, não quer tomar remédio. Teve uma vez que eu estava com quase 39 graus de febre, e homem não aguenta. Eu desmaiei com 39. Homem não aguenta. Homem grande. Não aguenta. E eu não vou ver onde que vai dar. Desmaiei. Eu não reconhecia que eu precisava de remédio naquele momento. Não, é uma febrezinha. Desmaiei, sério, desmaiei. Estava com princípio de pneumonia. Se a gente não se reconhece como doente, então a Bíblia aqui deixando claro, vocês estão doentes e vocês precisam de mudança de vida. O pastor Hernandes diz algo também assim. O pecado vai cobrar um preço mais alto que estamos dispostos a pagar. Não se iluda. O pecado vai cobrar um preço mais alto do que nós estamos dispostos a pagar. O pecado vai nos levar mais longe do que a gente imaginava ir. Ah, é só um flertezinho lá com a moça, lá na universidade. Daqui a pouco eu estou adulterando. Daqui a pouco eu destruí minha família. Cuidado com as brechas que a gente deixa. O pecado vai cobrar um preço mais alto do que a gente está disposto a pagar, vai nos levar mais longe do que nós imaginávamos ir. Isaías mostra a confrontação divina sobre os pecados de estimação do povo. Isaías está dizendo, olha, a vida de vocês não bate com o culto de vocês. E vocês estão achando que estão enganando a Deus? O povo continuava com a religiosidade, hipocrisia piedosa. Hipocrisia piedosa. É isso que Deus está condenando. Olha, vocês estão sendo hipócritas. Vocês estão fazendo um teatro. Mas vocês estão achando que estão me enganando. Porque eu conheço o coração de vocês. Eu conheço a vida de vocês. Benjamin, você vem aqui domingo, fala lá na escola dominical, mas eu conheço a tua vida durante a semana, lá na universidade. E aí, de vez em quando, alguém fala assim, nossa, o professor Benjamin, eu conheço. Aí a gente treme nas bases. A Cleudiolete fala, tem uma pessoa da universidade que disse que te conhece. Cleudiolete, não conte. Como é que está a nossa vida? Nós não somos perfeitos, é óbvio. Eu peso na bola, eu não sou perfeito. Mas será que eu estou vivendo uma hipocrisia? Tem até um aluno meu lá, não conta nada também não. Fazemos tudo de errado durante a semana, mas não perdemos um culto. Estamos aqui bonitinho. Não é para deixar de perder o culto,
mas é para a gente parar de ter uma hipocrisia espiritual. Quando a gente serve a ceia, o que o pastor lê? Cada um examine a si mesmo. Cuidado para não ser condenado. Como é que está a tua vida? Não é para parar de tomar ceia, corrija. Há até líderes com essa hipocrisia piedosa, você sabia? Que há presbíteros com hipocrisia, não estou dizendo aqui, gente. Há pastores, não estou dizendo aqui. Versículo 13 diz: não posso suportar a iniquidade com ajuntamento solene. O pecado nos torna estúpidos. Isso é palavra do pastor Arival lá. Quem tem o Espírito Santo presidente, tem uma diferença muito grande. O pastor Hernandes sempre fala disso. A gente precisa do Espírito Santo presidente em nossas vidas. De acordo com a teologia reformada, todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, entregaram a sua vida para Jesus, têm o Espírito Santo como selo. Tem o Espírito Santo presente. E não se perde a salvação. Isso de acordo com a teologia reformada, que a gente segue, que a gente entende que é bíblica. Mas tem uma diferença muito grande de ter o Espírito Santo presente e ter o Espírito Santo presidente em nossas vidas. O Espírito Santo comandando as nossas vidas. Quando a gente só tem o Espírito Santo presente, a gente pode viver uma vida carnal e a gente apaga o Espírito Santo. Mas quando a gente tem o Espírito Santo presidente, quando nós pecamos, vem o incômodo. Nós não pecamos em paz. Quando nós temos o Espírito Santo presidente em nossa vida, quando nós pecamos, nós não pecamos em paz. Porque ele aponta. Quando Davi pisou na bola e pisou feio, adulterou, se tornou um assassino. Mas o que aconteceu com Davi? Quando Deus falou com ele através do profeta Natã, ele mandou cortar o pescoço do profeta Natã, não foi? Fez igual Manassés com Isaías. Mandou cortar o pescoço do profeta Natã, quando Natã apontou o pecado dele, não foi? Foi isso que Isaías fez? Que Davi fez com o profeta Natã? Quando Natã foi usado por Deus para chegar e apontar o pecado de Davi, o que o Davi fez? Quando ele reconheceu que era Deus falando com ele. Se quebrantou. Se quebrantou, a gente vê lá nos Salmos. Quem tem o Espírito Santo presidente, não peca em paz. Isaías está dizendo para nós, se você está pecando em paz, vivendo uma vida de hipocrisia, ou você não tem o Espírito Santo na tua vida ainda, porque você não entregou sua vida ao príncipe da paz, ou o Espírito Santo está apagado, a gente não está com intimidade com Deus. Essa é a mensagem de Isaías. O íntegro não parou de pecar, mas parou de gostar de pecar. Se você ficar um dia sem tomar banho, brasileiro, né? Que tem outros aí que... Brasileiro, fica um dia sem tomar banho. Você já se sente incomodado? Muito. Fique uma semana sem tomar banho. Um mês sem tomar banho. A gente não se incomoda com essa sujeira física? Mas será que a gente se incomoda com a sujeira espiritual? Ou será que nós estamos sem olfato? E tem hora que a gente perde o olfato. Tem gente que perde o olfato. Só que a gente perde o olfato, mas as pessoas em volta não perdem. Mas e se as pessoas em volta perderem? Deus não perde. O que Isaías está apontando é, como é que está a sua vida? Você já se entregou? Já conhece o príncipe da paz? Já foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Mas é preciso se apresentar diante de Deus com mãos santas, com vestes limpas. E lá em 1 João diz assim, e se nós cometermos alguma impureza? Como é que resolve? Se confessarmos os nossos pecados, se reconhecermos nossos pecados, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel
e justo para nos perdoar. E a gente esquece o resto. Como é que continua o versículo para terminar a aula? Para nos perdoar e nos purificar. Para terminar a aula. Teve impureza? Confessou? Se quebrantou? Você que já pertence a Jesus e que não vai perder a salvação, porque você está livre da condenação do pecado. Mas nessa caminhada de santificação, teve impureza na tua vida. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, porque o preço já foi pago. Mas não só para perdoar, para nos purificar. Purificar é Deus tirando a impureza das nossas vidas, para a gente caminhar no processo de santificação progressiva. E isso só é possível através do poder de Deus. Mas tem a minha parte, eu não posso apagar o Espírito Santo. Tem a minha parte, buscar intimidade com Deus, buscar a fonte de poder. Intimidade com Deus no conhecimento da palavra, leitura da palavra. Intimidade com Deus na oração. E quando eu me apresento diante de Deus com sinceridade, eu posso abrir meu coração. Senhor, sim, o Senhor sabe que eu estou com dificuldade em tal área. Nessa área eu progredi bem, mas eu estou com dificuldade, Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, coloca de repente homens para caminhar comigo, para ser um incentivo. Senhor, eu sozinho não dou conta, mas eu preciso ser livre dessa impureza. Eu reconheço essa impureza. Eu sei que essa impureza não vai me condenar mais, porque eu me entreguei minha vida para Jesus, mas eu quero caminhar num processo de santificação progressiva. Eu quero agradar o Senhor. Senhor, qual é a minha parte? Senhor, faça a tua parte. Mas qual é a minha parte? Mensagem de Isaías para nós. Vem o chumbo grosso. Mas Isaías tem sempre a saída, sempre o consolo. Jesus Cristo. Sozinho nós não damos conta. Mensagem central, tema central da Bíblia? Jesus. Personagem principal de Isaías? Jesus. O que significa o nome Isaías? O Senhor salva. Eu falo para meus alunos, encerrando. Eu entrego a prova antes, porque tudo que é importante, a gente fala, um punhado de vez. Aqui tem tanta informação que vai ser difícil falar tudo, né? Mas vocês vão ter muita aula, ok? Gente, desculpe aí o prazo, não vou nem abrir para falar, porque 11h04, vocês já tiveram paciência. Vamos encerrar? Vou pedir para o pastor Gustavo orar para encerrar para a gente. Senhor, nós agradecemos por esse tempo de aula, agradecemos pela vida do presbítero Benjamin, que nos conduziu nesse momento de aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra, os livros de Isaías, que a gente possa guardar tudo isso que foi dito no coração, entendendo que a Sua Palavra é uma palavra que nos chama, Deus, constantemente ao arrependimento, e que a gente sim possa, ao ouvir a Sua voz quando pregada, nos arrependermos e buscarmos mudança de vida, e que o nosso coração sempre esteja em agradar o Senhor, em viver uma vida de santidade e sempre não flertando com o pecado, Deus, mas que a gente possa odiar o pecado, porque o Senhor também assim odeia, se ira. Então trata o coração de cada um aqui presente nessa manhã, da sua igreja, para que nós possamos não ser como o povo de Israel que cultuou o Senhor, adorou o Senhor, mas na sua vida particular estava bem distante. Então que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos ajude. Continue abençoando as aulas que teremos nos próximos domingos, e que agora também o Senhor nos guarde a ter um bom almoço, prepara o nosso coração para a palavra que nós teremos à noite. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.